Oi, gente! Como vocês estão? Estou aqui hoje num cenário um pouquinho diferente com os meus livros para trazer para vocês um vídeo um pouco diferente. Resolvi compartilhar com vocês o meu top 5 de livros, de séries de livros que eu já finalizei. Eu ainda estou lendo algumas, pretendo começar outras, mas no momento essas são as que eu mais gosto. Então, em quinto lugar, ficou com a série de livros Divergente. Divergente, ela é uma trilogia e ela conta a história da atriz. A atriz, ela mora numa sociedade que é dividida em facções, então eles separam as pessoas de acordo com as suas virtudes. A gente tem a facção dos inteligentes, outra dos altruístas, outra dos audaciosos. Só que a atriz, ela não se encaixa em nenhuma. Ela é considerada uma pessoa divergente. Só que ser divergente nessa sociedade é ser perigoso. Mas por quê? Então o livro mostra a busca da atriz pelas respostas e entender por que ela é divergente, por que isso é ser um problema e por que a sociedade é dividida dessa forma. Eu gostei bastante do livro porque ele tem uma certa pegada científica. Como eu já trabalhei com pesquisa, então eu achei isso bem interessante. Mas a história é bem criativa, inclusive tem os filmes, né? Só que os filmes eu não achei eles muito bem explicativos em relação à história. Então, caso vocês tenham se interessado, eu recomendo mesmo vocês pegarem os livros para ler. Em quarto lugar, ficou com a série de livros de Percy Jackson. O Percy é uma série que tem 5 livros, ela já tem até filme e uma série que foi lançada. A série, gente, é bem mais fiel, então se vocês quiserem conhecer bem a história, eu recomendo vocês assistirem a série. Mas ela fala sobre um menino que descobriu ser filho de um deus grego. Então ele descobre ser um semideus e ele vai para uma escola, para um acampamento, para poder desenvolver os seus poderes, né? Aprender como a lidar com isso. E é lógico que ele vai aí se aventurar pelo mundo, ele vai descobrir criaturas gregas diferentes, ele vai lidar com outros deuses muito maiores, né? E claro, enfrentar aí um vilão ao longo dessa série. Então, para quem gosta de mitologia grega ou quem quer conhecer um pouquinho mais, eu recomendo Percy Jackson. E chegando agora ao top 3, em terceiro lugar ficou Jogos Vorazes. Jogos Vorazes é uma trilogia também, que ele traz a história da Katniss. A Katniss, ela vive num governo que é um governo bem tirano e opressor, que promove jogos ali mortais, onde a única forma de você sair desses jogos é sobreviver. E a Katniss acaba participando de um, e esses jogos eles são transmitidos ali para a capital, para os distritos, numa forma bem reality show mesmo, um reality show bem cruel, e ela vira símbolo dessa revolução desse sistema. E eu acho bem interessante dessa história é você analisar os comportamentos em relação aos jogos, além mesmo dos jogos, né, de você saber como que as pessoas vão lidar com aquilo, e a rebelião, né, a revolução em si. Temos também os filmes dessa série, eu gostei bastante deles, eu achei que eles foram bem fiéis, principalmente o segundo, que é o meu favorito, eu gostei bastante do filme também. Então, caso vocês não queiram ler, podem assistir que vocês vão entender bem a história e eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente também tem livros paralelos que contam, né, a história de alguns personagens, de alguns momentos dessa trilogia, mas eu particularmente gosto da principal mesmo, que é ela. Em segundo lugar, ficou o livro que assim, ganhou meu coração, foi o meu queridinho e em menos de 6 meses eu li os 4 livros. Essa série ela não é hypada, ela não é conhecida, não sei, gente, eu descobri ela ali aleatoriamente, como a maioria dos meus livros, porque eu confesso eu tenho um certo preconceito com livros conhecidos ou séries mesmo de televisão famosas, porque eu não sei, eu gosto do desconhecido, eu gosto de coisa que as pessoas nunca ouviram falar. E quando eu peguei essa série para ler, eu fiquei apaixonada e eu não desgrudava um minuto desses livros. Estou falando da série A Passa Espelhos, que ficou como segundo lugar. É uma série, como eu disse, de 4 livros e ela conta a história da Ofélia. A Ofélia, ela vive nessas arcas, em uma dessas arcas flutuantes, que é parecida assim com essa da capa, e ela tem a capacidade de atravessar espelhos e ela consegue ler a história dos objetos através do toque. Ela foi prometida, né, a um cara, um rapaz, de uma outra arca, e quando ela chega lá para o casamento, ela se vê presa dentro de intrigas políticas. Só que se engana se você acha que o livro vai ser só sobre política. Não, o livro é sobre a Ofélia e da importância dela para todos os acontecimentos que acontecem ali naqueles mundos.
todos, né? Não só naquela arca, mas para as outras. E, gente, essa escritora, ela abusou da criatividade e da imaginação, porque vocês não têm noção do final dessa história e para onde essa história se desenvolve. Vocês precisam abrir a cabeça para realmente imaginar coisas que vocês jamais imaginariam. Então, assim, se tornou realmente um dos meus queridinhos e eu pretendo trazer para vocês ainda para falar de cada livro, exatamente contar a história com mais calma para vocês entenderem, mas por enquanto, se vocês quiserem saber mesmo do que se trata, não tem filme, não tem série, é realmente o livro, tá? Mas vale muito a pena. E em primeiro lugar, para quem já me acompanha aqui no canal desde o primeiro vídeo, provavelmente já sabe a série de livros que eu estou falando. É uma série de livros que é muito importante para mim, porque ela foi importante para esse mundo da leitura. E eu estou falando de Harry Potter. Ele não vai sair do meu top 1, gente. Ele eternamente vai ficar lá. Essa série não tem como ninguém ganhar dela. Porque, como eu disse antes, foi uma série que me fez criar o hábito da leitura. Primeiro que quando Harry Potter saiu, eu tinha de 11 para 12 anos. E o personagem dessa história também tem essa idade no primeiro livro. Então, eu cresci com o personagem, eu evoluí com o livro. Desde o primeiro, de uma inocência, até o último, onde você tem coisas muito sombrias acontecendo. E, como eu disse, ele me fez criar o hábito da leitura, porque eu já lia, só que eu lia por obrigação, porque eu precisava fazer prova de livros na escola. Mas eu nunca tinha esse hábito de ler porque eu queria, e sim por obrigação. Mas quando eu comecei a ler Harry Potter, inclusive eu comecei a ler porque ele foi um dos livros de uma das provas da escola, eu realmente criei aquela vontade, nossa, mas eu preciso saber o que vai acontecer, eu quero ler o segundo, mas eu quero ler porque eu quero, não porque me pediram para ler. Então eu sou extremamente grata a essa série por conta disso, porque a leitura faz uma diferença muito grande na minha vida, e a história em si, né, é uma história que traz muitas coisas, diversas interpretações para diversas pessoas, e para quem não sabe, para quem não conhece, eu acho muito difícil não conhecer essa história. Afinal, a gente tem filmes ali muito bem conhecidos. Agora a gente em dezembro vai ter a série, né? E eu espero que ela seja muito fiel, porque esses livros merecem, eu acho que a história ser contada de uma forma mais detalhada, mas é a história de um menino que descobre ser bruxo e ele vai estudar numa escola de bruxaria e aprender a usar os seus poderes. E aí ali dentro ele começa a descobrir várias coisas, né? Principalmente que de onde ele veio, como que é a história dele, por que ele é famoso, que ele tá ligado, né, a um bruxo mega poderoso e cruel. E lógico, vai criar amizades, vai se aventurar com muitas coisas, conhecer várias criaturas mágicas. Gente, é assim, a história é uma história que encanta. E eu acho que todo mundo devia conhecer, e pelo menos uma vez na vida, poder ler os livros, né? Mas como eu disse, caso você não tenha essa vontade, assista os filmes, mas conheça a história, eu acho que vale muito a pena. Então, gente, é isso. Esse foi o meu top 5 de séries de livros que eu já finalizei ao longo desses anos. Provavelmente ele vai ser alterado ali mais pra frente, mas no momento esses livros são os que eu mais gostei de ler, essas séries são os que mais me prenderam. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, se vocês querem que eu faça, né, mais disso, eu traga mais a minha opinião e os meus gostos ali particulares em relação aos livros que eu já li, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui se vocês realmente querem isso. Beijinho, gente! Tchau!